políticos, conforme o nosso artigo 103. Então, portanto, essa presidência lhe concede a oportunidade de somar os dois horários e Vossa Excelência terá hoje o latifúndio de tempo de 15 minutos para a sua fala, como em breves comunicações, somado ao horário do partido. Então, portanto, Vossa Excelência tem um tempo de até 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, caro deputado Kennedy Nunes. Cumprimentar Vossa Excelência e agradecer pela deferência e pela generosidade, cumprimentar os demais pares deputados, senhora deputada Ana Paula, aqui presente também. E é a primeira vez que eu farei o uso da palavra por 15 minutos nesta tribuna ao longo de 8 anos de mandato. E, de repente, é bom para a gente ir acostumando, né? Com esses tempos, pode-se chegar a 20, dependendo da sessão. Né? Então, é bom a gente já ir acostumando também a trabalhar com tempo mais largo, que é para a gente poder trabalhar melhor determinados conteúdos. Quero tratar hoje de um assunto que interessa ao conjunto da população do estado de Santa Catarina, assim como ao conjunto da população brasileira. O tema da dívida, ou das dívidas, né, interna e externa, que o Brasil e todos os estados federados, Santa Catarina também, pagam, né, todos os anos, e isso afeta diretamente e de forma substancial, ou até muito substancial, a qualidade dos serviços que o Estado pode garantir ao conjunto da sociedade, a quantidade de direitos que o Estado pode garantir em benefício dos trabalhadores públicos também. Nós temos uma realidade vivida há décadas que tem se aprofundado, uma realidade de endividamento público, existente há várias décadas, que tem se aprofundado a cada década mais. Nós temos uma proporção do orçamento cada vez maior, considerando as décadas, um comprometimento do orçamento cada vez maior com o pagamento de serviços e juros da dívida. Embora se diga com amortização da dívida, mas eu sinceramente não entendo o significado da palavra amortização, deputado Paulo França. Porque quanto a gente mais paga, mais a gente deve. Então, na verdade, não se está amortizando nada, está amortizando é quem paga, ou seja, o povo brasileiro, que está sendo amortizado por esta sangria às avessas. E nós temos falado muito pouco disso. Tem se falado muito pouco disso no Congresso Nacional, tem se falado pouco aqui na Assembleia Legislativa, tem se falado pouco, inclusive, nas organizações populares, aquelas que historicamente falavam mais a respeito desse assunto. A chamada esquerda parece que esqueceu também esse assunto, ou até, porque não, numa forma autocrítica, dizer eu aqui desta tribuna. Parece que esquecemos este assunto, nós da esquerda. A gente viu manifestações contra as gastanças com a Copa do Mundo, e as manifestações são legítimas, necessárias, inclusive porque em muitos lugares, com remoção de comunidades pobres para realizar grandes estádios, etc. Então as manifestações são legítimas, necessárias, se realizadas evidentemente dentro de uma lógica, de uma racionalidade compreensível e aceitável pela média da opinião da sociedade. No entanto, a gente percebe que os gastos com a Copa são ínfimos diante do que continuamos pagando de serviços e juros da dívida. E aí, não é uma crítica, também uma autocrítica, porque nós temos desleixado esse assunto. Quem já governou esse país também está responsabilizado, e por que não dizer responsabilizável, né, por esta questão. Faz mais de uma década que se decretou que não se pode mais sequer falar disso. Está relacionado com a quantidade que se gasta com a dívida, e nós temos aqui, agradeço a assessoria por ter exposto aqui no telão, o gráfico, que inclusive tem a fonte do Senado Federal, que
no ano passado, 718 bilhões. 40,30% de toda a receita da União, com juros e amortizações. Eu não sei de onde a amortização, porque a dívida cresceu, né? Da dívida. E quanto que a gente vê para investimento, por exemplo, pegando algumas questões, defesa nacional, ou seja, as Forças Armadas, todas elas, em defesa se gasta 1,74%, com a dívida 40%. Com lazer e desporto, 0,02%. Com transporte, 0,59%. Energia, 0,04%. Segurança pública. E os deputados que me antecederam falaram de segurança pública, de medidas e etc. Segurança pública, 0,40%. Com a dívida, 40%. Com segurança pública, 0,40%. Com a organização agrária, ou seja, a reforma agrária, 0,15%. Agricultura, 0,55%. Gestão ambiental, 0,19%. Saneamento, que tem se falado bastante até, que tem que se fazer saneamento básico, 0,04%. E repito, com serviços da dívida, 40,30% do orçamento da União, isto no ano passado. Neste ano parece que a coisa vai ficar ainda mais grave. Por quê? Até o dia 14 de maio, último, até o mês passado, 14 de maio, já havia sido pago 459 bilhões, 717 milhões, 351 mil e 360 reais de juros e serviço da dívida, o que perfaz 3 bilhões e 400 milhões de reais por dia, de 1º de janeiro a 14 de maio deste ano, de 2014, 3,4 bilhões de reais por dia. E aí a gente imagina, qualquer dia, o dia de hoje, por exemplo, 3 bilhões e 400 milhões de reais aos serviços da dívida. Como é que se chegou a isso e inclusive a esse silêncio? Por que que o Estado, o poder, os governos não têm dinheiro para os serviços essenciais, mas tem tanto dinheiro para banqueiro e para grandes monopólios empresariais que também são investidores no sistema financeiro nacional e internacional? Uma das peças que construiu essa possibilidade de generosidade para com os banqueiros e outros grandes investidores, que também se tornam banqueiros, foi a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que tenho falado há alguns anos, não passa de uma lei de irresponsabilidade social. Lei 101 do ano 2000, lei federal. E diz-se e propagandeia-se por aí que a lei de responsabilidade fiscal é absolutamente necessária para regular os gastos da forma como os governadores e os prefeitos vão gastar o dinheiro público, porque senão vão gastar com o que não deve e não vão conseguir prestar conta depois. Olha, nós temos, portanto, 14 anos de existência da lei de responsabilidade fiscal e não consta que os desvios, a corrupção, os desmandos tenham diminuído ao longo dessa década e meia. Não consta. O que se percebe, né, é que tem aumentado. Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal veio para estabelecer limite com gastos com os serviços essenciais. Esse é o objetivo principal. E para que estabelecer limites dos gastos com serviços essenciais? Para sobrar essa montanha de dinheiro para empurrar na garganta imensa e profunda dos banqueiros e de grandes investidores no sistema financeiro internacional.
existe um movimento, esses dados que eu estou trazendo aqui não são de minha autoria, inclusive são de fontes oficiais, realizada pela Auditoria Cidadã da Dívida, inclusive a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, a Igreja Católica, né? Tem trabalhado isso, inclusive tem trabalhado mais que os movimentos populares e que os partidos que se chamam de esquerda, né? Para mostrar para a sociedade esta sangria às avessas que está sendo realizada no nosso país há muito tempo. Uma sangria às avessas por quê? Porque tira do povo cada vez mais abandonado em termos de serviços essenciais, de educação, de saúde, de segurança, de assistência social, e transfere esse esforço, esse suor, esse trabalho e esse sangue, né, para o todo-poderoso sistema financeiro nacional e internacional. É uma política de lesa pátria, de lesa povo, é isso que é, e esta que é a realidade do sistema de endividamento público no Brasil. E é preciso sim que os governos dos estados e nós, deputados estaduais, nós façamos essa discussão com o governo federal, porque o estado de Santa Catarina também tem uma parcela grande do seu orçamento que é raspada com prioridade, segundo a lei de responsabilidade fiscal. Prioridade 1, pagar a dívida, que nunca termina de pagar e fica sempre maior. E aí ir lá reclamar da presidência da República está correto e temos que fazer isso, mas nós temos que fazer uma análise global desse sistema de endividamento. A lei de responsabilidade fiscal, repito, que é uma lei de irresponsabilidade social, estabeleceu limites para gastar, por exemplo, com o salário de servidores. E aí os estados e os municípios chegam ao limite, sim, a este limite, que para o Poder Executivo Estadual é 49%, o limite máximo absoluto. A partir dali é processo contra o governador. Chega-se a esse limite ou muito próximo dele, limite prudencial, que é 40%. E aí o Estado não pode mais contratar servidor ou município. Curiosamente, deputado Ismael, o mesmo Estado, o mesmo poder, o mesmo governante, pode usar o dinheiro para contratar uma empresa privada para fazer aquele serviço. Então, é uma lei que afeta a possibilidade, inclusive, da soberania do poder público, ou dos poderes públicos, para realizar a sua missão constitucional. A lei de responsabilidade fiscal é falada por todos, inclusive por aqueles que votaram contra lá no ano 2000. É tida como uma coisa sagrada. Pode-se burlar a Constituição da República. É quase um alcorão, né? Tem um fundamentalismo em cima da defesa, né, da lei de responsabilidade fiscal, da importância dela para garantir, né, a sanidade, né, fiscal do poder público. Na verdade, é uma sangria, um atentado contra a possibilidade, a soberania dos governantes de realizar a política pública necessária. Por que os governantes não falam isso dessa forma? Também porque ajudaram a aprovar e também porque estão subordinados ideologicamente e programaticamente ao conjunto de políticas que não interessa a maioria da sociedade. Falar em suspender o pagamento da dívida e fazer uma auditoria oficial e com urgência, no sentido de analisar quanto foi pego de fato emprestado, de quem, quanto era a taxa de juro, quanto que já foi pago e quanto que ainda precisa pagar. Basta isso, e não precisa ser um gênio para fazer isso. Existem os documentos, ou pelo menos devem existir. Mesmo que o Delfim tenha pego lá na década, nos tempos remotos, né? De empréstimo
partidos e da maioria dos pequenos. Nós precisamos atentar para estas questões, ou então todo discurso que se faça em período eleitoral não vai passar de retórica vazia de conteúdo e de possibilidade de cumprimento daquelas promessas, mesmo havendo boa vontade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Amaury Soares, que falou em breves comunicações, somado ao tempo dele no horário dos partidos políticos, que ele era o primeiro partido inscrito. Agora houve uma troca entre o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores. Deputado N. José Voltolini cedeu